obediência e bênção. Ouve. Deuteronômio nos traz a promessa, mas para que a promessa se cumpra, eu preciso ter o quê? Obediência. Para que a promessa se cumpra na minha vida, eu preciso ter o quê? Obediência, para que as bênçãos venham. O povo vai entrar na terra prometida. De que adianta eu estar na terra prometida se eu continuo me comportando como antes de estar na terra prometida? Que esse povo agora ia entrar na terra das terras que emanam leite e mel, mas o que adianta eles entrarem lá se o comportamento deles for como antes do deserto? Porque no deserto aprenderam as leis, no deserto aprenderam a adoração, no deserto aprenderam o sacrifício. O que adianta se eles não praticarem o que eles aprenderam no deserto, agora que vão entrar na terra prometida? No capítulo 28, versículo 1 e 2, capítulo 28, versículo 1 e 2, eu anotei aqui que eu não vou. Diz assim, a bênção condicionada à obediência, né? Então, primeiro vamos lá. As bênçãos são condicionadas à obediência. No capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, olha só, aqui nós temos a promessa, né? A obediência condicionada, as bênçãos condicionadas à obediência. Então, peraí, eu vou receber as bênçãos obedecendo. Ali no versículo 15 do mesmo capítulo 28, vem o mesmo texto, semelhante, dizendo sobre a maldição pela desobediência. E na maldição pela desobediência nós falamos assim, será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas maldições. Vocês lembram que eu li agora as maldições? Isso vem em seguida, dizendo: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas as maldições que foram citadas. Então ele está vinculando a bênção, a obediência, as maldições, a desobediência. E isso não tem dúvida, isso não tem uma outra interpretação, porque ele é muito claro quando ele fala sobre isso. No capítulo 30, versículo 16, fala sobre vida e prosperidade ligadas à fidelidade. Vida, e a vida não é a que você está desfrutando aqui, não. Desfrutando aqui. Fala sobre vida e prosperidade ligadas à fidelidade. Se guardares os mandamentos do Senhor, no versículo 16 do capítulo 30. Se guardares os mandamentos do Senhor, para andares nos seus caminhos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra. Se guardares os mandamentos do Senhor, para andares nos seus caminhos. Guardar os mandamentos do Senhor não é para que eu ganhe cargo, não é para que eu seja eleito na política, não é guardar os mandamentos do Senhor, não é para que eu compre a casa própria, não é para que eu troque o meu carro, não é para que o meu filho seja liberto das drogas. Guardar os mandamentos do Senhor é para andar nos caminhos dele, para que aí sim viver em abundância, multiplicação, e o Senhor abençoará o quê? Você. Mas você tem os caminhos que você precisa seguir, você tem umas ordenanças que você precisa obedecer, você tem umas regras e umas leis que você não pode quebrar. E aí às vezes a gente pergunta: poxa, mas por quê? Por que as coisas são desse jeito? Por quê? Nós estamos pensando mais em nós mesmos aqui do que em nós e os nossos irmãos lá.
E é isso que Moisés agora vem falando em Deuteronômio. Ele vem corrigindo o povo para que o povo na terra prometida não perca as bênçãos. Vocês já pensaram? O pastor, a liderança da igreja, o pastor Jonei, tendo que falar para vocês: olha, você não pode ter relação com a sua filha, tá? Vocês já pensaram nisso? Porque essa é uma das maldições ali. Você não pode ter relação com a sua filha, tá? É um absurdo pra gente, não é? Mas por que tem esse registro na Bíblia? Tamanha era a corrupção no meio, porque eles estavam aprendendo sobre as leis, mas vocês não estão aprendendo sobre as leis. Não são mais como novos convertidos, vocês não estão num cursinho de evangelismo, vocês estão no curso de teologia básica. Então, vai ser falado de forma básica e sucinta, mas não vai ser aliviado sobre o pecado, sobre a vontade de Deus na vida de cada um. E isso tem que ficar muito claro. Quando ele fala, ele está falando claramente sobre o assunto. Hoje nós não precisamos esclarecer isso aqui, por quê? Porque já fica subentendido que eu não posso fazer isso. O que está subentendido então que você não pode fazer, que você ainda está perguntando se pode? Vamos adiante. No Pentateuco, a palavra vem nos falando de alguns parâmetros. Então, vem trazendo Deus como Criador. Deus como Criador. No Pentateuco. Agora, ele vem trazendo no meio do deserto a lei. E essa lei que ele vem trazendo no meio do deserto vem com onde tem lei tem punição. Se não desrespeitou a lei, tem punição. Faz isso, não fez, faz aquilo. Acontece aqui. E aí ele vem trazendo também a promessa de redenção. E é nesse momento também que vai se ter acesso a Deus através do tabernáculo. É nesse contexto todo de libertação, de renovação, de mudança de ambiente, de mudança de vida, que eles vão, que esse povo vai agora ter acesso a Deus, mesmo rejeitando. Mas é agora que eles têm acesso a Deus. Tá? Para a gente encerrar. Em Gênesis, apresenta o início da criação. Em Gênesis nós definimos quem é Deus. Em Gênesis que é definido como foi criado o mundo, como você foi criado, como todas as coisas foram feitas. E é interessante quando a gente pensa em Gênesis, porque muitas vezes a gente pensa em Gênesis só como a criação do mundo, mas ele não se restringe a isso, porque é nesse mesmo livro que aparecem os patriarcas, que aparecem os pais da fé. É em Gênesis que ele vem nos trazendo o princípio de todas as coisas. Então, embora Gênesis seja o livro da criação, também é em Gênesis que a gente recebe a promessa de redenção. Quer dizer, Gênesis começa lá no princípio, mas ele já está falando do fim. E no meio estamos quem? Olha nós aqui. Porque a gente não estava no princípio. Não sabemos se estamos no fim. Mas como foi ministrado no domingo, aqui aquele dia, que ainda tenhamos tempo para resgatar muitas almas. Porque ainda tem muitos a serem alcançados.
vem falando de libertação e de aliança. É no Êxodo que o povo que nasceu livre, que o povo que foi empurrado, que foi, acabou indo para a escravidão, inicialmente por conta da fome, mas também por um desejo próprio. Foram fazendo uma troca, uma barganha, e acabaram virando escravos no Egito. É dentro do Êxodo que esse povo escravo é liberto. Só que o povo livre, que vira escravo, é tirado do cativeiro, só que antes de sair do cativeiro, ele tem que caminhar para a casa do pai. Só que para caminhar até a casa do pai, ele tem um trajeto para ele enfrentar. E esse trajeto não é ao acaso. É em Êxodo que ele vai aprender quem é o pai. É em Êxodo que ele vai aprender como servir ao pai. É em Êxodo que ele vai aprender como buscar ao pai, sacrificar e adorar ao pai. É em Êxodo que o povo agora vai mudar o seu comportamento de uma forma direcionada, com um local para adoração. Onde o povo agora, é em Êxodo que o povo vai aprender que o meu pecado tem perdão, mas que eu não devo pecar. É em Êxodo que eles estão sendo direcionados e guiados. Então, é em Êxodo que o deserto prepara esse povo. A promessa da terra prometida, ela alcançou as pessoas que saíram do Egito. O que vocês acham? Alcançou ou não? Pode responder alguém. Não, né? Os que saíram não. Quem foi alcançado? A geração. É a nova geração que veio. Então, talvez você esteja pensando, Deus, eu estou caminhando, eu estou fazendo e não vejo fruto disso. É porque talvez você não vai ver o fruto, porque o fruto talvez vai ser colhido pelo seu filho na fé, pelo seu filho em Cristo, pelo seu filho de sangue. Quem sabe quem vai colher o fruto? Mas eu quero te falar uma coisa: não pare de regar essa árvore. Não pare de regar a árvore. Não pare de fazer a obra de Deus. Não desista do propósito de Deus na sua vida, porque você não está vendo o fruto ainda. Porque talvez o fruto não seja para que você colha. Um semeia, outros. E nós precisamos ter isso na nossa consciência e na nossa mente cristã, para que possamos permanecer na presença de Deus. Em Levítico, a palavra vem nos falando agora sobre quais são as leis, qual que é o sistema de sacrifício. E lembra que Levítico é falado dentro do deserto. Eles aprendem sobre as leis dos sacrifícios dentro do deserto. Então é aqui em Levítico que eles vão aprender, peraí, como é que eu estou com pecado aqui, o que eu faço? É aqui que ele vai aprender. Peraí, mas estou conhecendo agora esse Deus e agora, o que eu faço? É aqui que vocês vão aprender a adorar. É em Levítico que eles vão aprender mais de Deus, crescer na graça e no conhecimento. É em Levítico, que agora é como se fosse, gente, exatamente o novo tempo. Eu vim. Tudo muito lindo. Criação. Aí eu vou crescendo durante o êxodo. Acabei de me converter, não, você tem que vir nos cultos, todos os cultos. Tem que estar sempre com a gente, tem que estar em comunhão. No êxodo. Está lá, está no êxodo, passando prova.
Você está lá, no meio do deserto, estou passando prova, mas não desiste. Quando você dá aquela amadurecida, o que acontece? O Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, às vezes através do pastor, do presbítero, às vezes do seu irmão, começa a ministrar que você está errado ou certo. Começa a ministrar para te corrigir. Porque agora você tem maturidade, você já saiu daquele leitinho e está indo para a comida sólida. Então agora você já consegue entender sobre as leis que você precisa seguir, sobre as autoridades que você precisa respeitar. Agora, em Levítico, que você vai começar a se alinhar. Peraí, agora você desfrutou do início da conversão, na criação. Você foi tirado do cativeiro que te mantinha cativo no meio do pecado quando você estava no mundo, no boteco. Isso. Agora você já conheceu um pouquinho da palavra, começou a amadurecer, saiu do leite, está vindo para a comida sólida. Levítico, agora você vai aprender como é que faz as coisas. Você vai aprender o que é ser um cristão. Vocês estão entendendo o que está sendo feito? Ó, passo a passo. Vocês imaginam se o cara entrar aqui na igreja e eu falar, ó, meu irmão, para você entrar aqui você tem que estar de terno, gravata e sem barba. Ele entra? Difícil, né? Mas recebe com um abraço. Fornece uma cadeira. Traz uma água. Vai trabalhando, ministrando. Vocês estão vendo? É isso que acontece no Pentateuco. Ele está preparando esse povo. Em Números fala sobre a jornada no deserto. Ele descreve os 40 anos de peregrinação, sobre tudo que o povo passava, sobre a incredulidade, sobre as dúvidas, sobre a disciplina de Deus na vida de cada um, mas principalmente sobre a fidelidade de Deus com o povo. Por que, pastor, fidelidade de Deus com o povo? Porque mesmo nós, sendo do jeito que somos, às vezes contestamos, às vezes brigamos, às vezes confrontamos até o nosso Deus, Ele não deixa de nos amar. E mesmo sabendo de tudo isso, ainda colocou o Filho para morrer para que a gente fosse salvo. Isso é Deus, isso mostra que Deus, Ele é fiel. E que as promessas dele serão cumpridas. Isso fala em Números. Sobre as promessas e o cumprimento dessas promessas. Naquela época, o povo estava indo para a terra prometida. Quais são as promessas que nós estamos esperando hoje? Qual é a terra prometida que nós estamos buscando? Está lá em cima. Em Deuteronômio fala sobre a renovação da lei, como já foi falado até agora. São discursos finais de Moisés, recapitulando tudo que foi falado, tudo que foi ensinado, tudo que foi aprendido, para que aquele povo que não tinha vivido, aquela geração que não tinha vivido, entenda o que os pais e os avós deles viveram e passaram. Olha, isso aqui você não conhece, mas isso aqui funcionava assim. Para exemplificar, outro dia eu estava falando sobre o Rafa com o Eric, e aí a gente estava comentando alguma coisa sobre o amassado no capô do meu carro, e aí o Eric escreveu como é que o Rafa arruma aquilo lá. Eu conversei com ele para ele mexer no meu carro. Aí o Eric estava falando, tem negócio lá que puxa lá, que arruma ali. É sobre isso. Então está sendo ensinado. O povo está sendo ensinado, aquela geração que não sabia ainda, que não tinha vivido, está sendo renovado. O Deuteronômio traz essa renovação, essa lembrança. Tudo que foi vivido. É assim, assim, assim você vai fazer. Perguntas?